A partir de agora, na Alternativa, Falando Nisso, o podcast da 102. Um bate-papo descontraído sobre os mais diversos assuntos. Acompanhe! Olá para você que nos acompanha, estamos iniciando mais uma edição do podcast Falando Nisso, podcast oficial da 102, o podcast da Alternativa FM, que vai ao ar toda quinta-feira aqui na programação da rádio e também fica disponível para você acompanhar na íntegra lá no canal do YouTube. E hoje, com muita alegria, estamos chegando para apresentar mais uma edição, sempre no oferecimento da Avelino Braganholo S.A., papel e embalagens e também o Mercado Marine de Passos Maia, sempre com muitas ofertas, muitas promoções para você. E hoje estamos recebendo aqui no podcast, na verdade a gente vai conhecer um pouquinho da história da Débora, uma história de muita luta, de dedicação, de superação e principalmente de sonhos realizados. Diretamente de Cascavel, a gente está recebendo ela, que saiu aqui da cidade de Vargião, passou por grandes desafios e hoje ela tem o orgulho de representar o Brasil vestindo a camisa da Seleção Brasileira de Futsal Sub-23 e é com muita alegria que a gente recebe a Débora Zenatti para contar um pouquinho da sua trajetória, das suas experiências de vida no futsal e como foi realizar esse sonho tão especial. Débora, seja bem-vinda aqui à nossa edição do podcast Falando Nisso. Wagner, tudo bem? Aqui é a Débora, venho aqui hoje contar um pouco da minha história, minha trajetória, como foi chegar na Seleção Brasileira, minha experiência que eu tive lá também e vou contar um pouco sobre como foi tudo isso. Sou do interior de Vargião, Santa Catarina, e em Urumbeva. Comecei a jogar com 9 anos de idade, que foi onde eu comecei a ter os primeiros treinos, testes com bola, que foi quando eu comecei a treinar na escolinha de futsal ali de Vargião, da minha cidade. Eu ia só uma vez por semana, porque era o que eu tinha disponível, né? Porque como eu morava no interior, o deslocamento era muito grande, eu tinha que acordar muito cedo, eu também tinha que ajudar com as tarefas de casa, porque minha mãe sempre trabalhou como professora, meu pai daí precisava de ajuda também, a gente sempre morou perto da minha avó e do meu avô, então eles também precisavam de ajuda. E o que eu podia fazer era treinar um dia na semana, que eu tirava, como eu estudava à tarde, eu ia um dia da semana lá fazer os treinos. Eu sempre treinei com meninos, teve algumas vezes da minha vida que eu treinei com meninas, mas principalmente ali em Vargião nunca teve meninas o suficiente para fazer um treino, então eu tinha que jogar com os meninos, sempre eles mais velhos, mas o professor Diogo e o Fábio, que naquela época era quem me dava os treinos, eles sempre viram potencial em mim, né? Então foi ali que eles sempre me incentivaram e sempre deram um jeito de fazer com que eu estivesse ali no meio do futsal, seja treinando com meninos ou com meninas. Às vezes, por conta que eu ia de ônibus pro treino, o meu treino era às 8 horas, mas como eu ficava o resto da manhã sem fazer nada, eles me deixavam ficar no ginásio, batendo bola, fazendo embaixadinha, até a hora do ônibus chegar para eu voltar para casa e daí para a escola à tarde. Você já sonhava em sair da sua cidade para jogar em outras cidades, outras equipes? Você buscava novas oportunidades? Como que era? Conta pra gente. A princípio não, porque sempre foi mais uma brincadeira, assim, quando eu era criança, porque eu sempre falo da realidade que eu vinha, era algo bem difícil, sabe? Muito disputado também, porque a criança da minha idade ali, para se tornar uma atleta profissional, já deveriam estar jogando em times grandes, né? E então, para mim, assim, eu ali com os meus 9 anos sempre foi mais uma brincadeira, mais para distrair, porque era algo que eu gostava. Então, meus pais, eles também deixavam, porque eu ia lá me divertir, era a única coisa que eu tinha para eu fazer de diferente lá, quando eu era criança. Eu sonhava, eu sempre conto pros meus pais, né? A gente sempre brinca lá em casa que quando eu era pequena eu falava que o meu maior sonho era ganhar uma medalha. Era só isso que eu queria. Porque eu via o meu irmão, ele jogava os torneios ali que tinha às vezes na comunidade e ele tinha 3 medalhas.
E eu olhava aquelas medalhas dele e eu sempre falava pros meus pais que o meu sonho era ganhar uma medalha. Tanto que quando eu joguei meu primeiro campeonato ali de Vargião, que foi o municipal, eu ganhei a medalha de 4º lugar. Eu era a criança mais feliz do mundo com aquela medalha de 4º lugar. E você comentou que o teu sonho era conquistar uma medalha. Hoje, com certeza, você já conquistou muito mais do que uma medalha. E quando você olha para trás, o que passa na tua cabeça ao ver tudo o que você já viveu? Foi uma experiência única, porque eu fui passando de fase em fase, né? Eu não posso dizer que eu tive um salto assim na minha vida de sair do nada e estar em tudo. Porque eu fui conquistando de pouquinho em pouquinho, eu fui indo, fui sempre conseguindo um degrauzinho a mais. Então eu fui vivendo todos os processos que tinham que ser vividos, né? Desde ali, quando eu comecei a jogar em Vargião, que por os meus professores, o Fábio e o Diogo, verem um grande potencial em mim e verem que ali em Vargião não tinha um futuro para mim, eles me direcionaram para Faxinal dos Guedes, que era onde eles conseguiam dar uma mão, né, para ajudar. Que foi lá que eu conheci o Léo e a Deise, que foram 2 pessoas também que me ajudaram muito, me deram todas as oportunidades. E foi ali também que eu comecei a jogar um campeonato, fazer alguns treinos. Ficava um pouco mais difícil de treinar, porque Faxinal já era uma outra cidade, então ficava ruim, meus pais não tinham condições de me levar. Mas os campeonatos eu sempre estava junto. E também ficava fácil para mim porque o Léo e a Deise se disponibilizavam para ir me buscar e me deixar em casa, todos os campeonatos. Já teve vezes que eu precisei dormir na casa da Deise, que ela sempre me deu um lugar para ficar, porque às vezes a gente tinha competições de 3, 4 dias e a gente fazia bate e volta nas cidades, mas ficava ruim de me levar para casa, então eu precisava de um lugar para ficar. A Deise disponibilizava a casa dela. Eles nunca mediram esforços, entende? Eles sempre viram o potencial e eles acreditaram nisso, então foram 2 pessoas que me ajudaram muito. Todo mundo ali do time de Faxinal. Foi ali também que eu comecei a jogar em outras cidades, Xanxerê, Chapecó, Concórdia, que foi o meu próximo time também. Foi ali que eu fui vista, né? E depois disso também, quando eu fui pro Concórdia em 2023, o Emiliano e o Edinho também foram 2 pessoas que me ajudaram muito. Se não fosse eles também eu não estaria aqui hoje, onde eu estou. E foi um processo, fui vivendo o processo, fui chegando sempre do meu jeito, conquistando as minhas coisas com esforço, muito treino, nunca deixei de treinar, nunca deixei de querer. E conforme os dias foram passando, minha vontade só foi aumentando, porque eu vi que era um sonho impossível. Foi ali que, a partir dali, de quando eu fui pra Faxinal, eu entendi que aquilo realmente poderia ser um futuro para mim. Os meus pais também sempre me incentivaram, nunca me seguraram em casa. Quando eu me mudei para Concórdia, que daí eu precisei sair de casa mesmo, foi um momento assim difícil, mas foi algo que eu precisava passar, porque eu sempre brinco com todo mundo, eu conto que foi a primeira vez que eu vi o meu pai chorar. Foi quando eu saí de casa, ele foi me dar tchau. O meu avô também, foi a primeira vez que eu vi meu avô chorar, foi quando eu fui embora de casa. Então, são momentos que machucam, mas ao mesmo tempo são coisas que a gente precisava ter passado para chegar aqui, né? E foi ali que eu fui vendo que o sonho era possível, e com muito trabalho, dedicação, esforço. Depois do Concórdia eu consegui vir para Stein, que é, meu Deus, uma potência do futsal feminino. E isso só foi crescendo cada vez mais, fui conquistando meu espaço e sempre buscando melhorar a cada dia. E antes da gente falar da equipe atual que você está hoje, como que foi a tua experiência em Concórdia? Você imaginava ter essa oportunidade? Era algo que você buscava? Como que era? Conta pra gente. Sim. Tanto que eu enfrentei o Concórdia várias vezes em 2022, ali quando eu jogava pra Faxinal dos Guedes. E era um time muito vitorioso, o Concórdia, tanto que ele ganhou praticamente todas as competições que a gente jogava em 2022, o Concórdia foi campeão. Então ali quando eu jogava contra o Concórdia, contra Chapecó, Femali, você sempre busca mostrar o seu melhor, né? Porque você se basear em algo que não é o suficiente para você não faz muito sentido. Então você tem que sempre olhar pro melhor.
E era isso que eu fazia quando eu jogava contra o Concórdia, contra o Female, porque eu sabia que ali eu tinha futuro. Então, quando chegou o final do ano de 2022, ali teve uma publicação que eu fiz no meu Instagram. Não lembro bem sobre o que era, mas era, acho que sobre algum campeonato que eu tinha jogado, final de temporada, alguma coisa assim. E o Concórdia, o Instagram do Concórdia comentou na minha foto 2023 e um ponto de interrogação. E nisso eu já fiquei assim com aquela expectativa, né? E alguns dias depois o Emiliano entrou em contato comigo, me mandou mensagem, explicou como queria que fossem as coisas, com a possibilidade de eu me mudar pra lá. Eu ia morar no apartamento, ter escola, estudo, treinos. Ia mudar totalmente a minha rotina, né? Porque eu ia sair de algo que era comum pra mim, estar em casa com os meus pais, e eu ia largar tudo isso pra transformar tudo que eu vivi em futsal, que foi o que eu fiz. Daí, quando eu me mudei pro Concórdia em 2023, a minha rotina era respirar futsal 24 horas do dia, né? Acordar, ir pra escola, à tarde treino, à noite descanso, no outro dia a mesma coisa. Comecei com competições a Liga Catarinense, era algo que eu nunca tinha jogado. Fui vice naquele ano também. Então foram experiências assim que só o Concórdia me proporcionou mesmo, foi únicas e eu nunca vou esquecer. E depois dessa experiência no Concórdia, veio essa nova oportunidade na equipe atual que você está. E como que foi você chegar nessa nova equipe? Foi incrível. Não tem como descrever a sensação de você estar aqui, porque todo amante de futsal, de futebol, acho que já se imaginou um dia chegando no clube dos sonhos, né? Só que o que você imagina não é nem um pouco perto do que você vai viver. Quando você chega, quando você pisa. Eu já ouvi tantas histórias da Stein, campeã de Libertadores, Liga Nacional, tendo atletas de seleção brasileira. Então, eu chegando aqui, eu pensava o quão difícil seria eu conseguir um espaço, mostrar o meu talento, porque eu vim do nada, chegar aqui e ter que disputar com pessoas que já têm tudo. Praticamente era esse o meu pensamento. Eu lembro até hoje da primeira vez que eu pisei no ginásio da Neva, no Caldeirão dos Campeões, que é apelido do ginásio aqui. Quando eu pisei lá, eu senti, caramba, eu tô num lugar incrível, sabe? Eu posso me tornar as pessoas que deram o nome do Caldeirão dos Campeões para esse ginásio. Então, você estar ali era uma sensação única, você ter esse sentimento de estar entre os melhores, mas ao mesmo tempo chega o peso e a responsabilidade de estar entre os melhores, porque você precisa ser o melhor também. Só que para mim nunca foi muito difícil chegar entre os melhores, porque a minha vontade e o meu esforço é algo que nunca faltou. E para quem se esforça, as coisas elas vêm, elas não caem do céu, elas são conquistadas. Onde eu tô hoje, ninguém me deu, né? Ninguém me deu. Eu conquistei, eu nunca passei por cima de ninguém, foi tudo briga, luta, suor. Eu conquistei e eu sei que tudo é capaz. E foi ali que começou também o meu sonho com a seleção brasileira. Porque eu estando entre os melhores, eu pensei que eu consegui colocar na minha cabeça que eu poderia estar na seleção. Do mesmo jeito que outras pessoas também chegaram ali, tiveram esse mesmo pensamento e foram para a seleção, porque isso não poderia acontecer comigo, né? E depois disso foi só melhorando, fui me adaptando com a rotina, com os treinos, que tudo ficou muito mais intenso. Se eu já respirava futsal no Concórdia, aqui em Cascavel é o triplo, o dobro. É muito mais. Então, tudo é questão de hábito e daí focar no que você quer, ter as expectativas corretas e ir em busca do seu sonho. E antes da gente chegar na camisa amarelinha, na tão sonhada por todo mundo, como é que foi essa mudança de rotina? Saindo de Faxinal dos Guedes, depois indo para Concórdia, agora estando em Cascavel, que além de ser outra cidade, da tua cidade natural, né, da onde você se criou, é outro estado também. É aquela mudança drástica, né?
você vivendo no meio do esporte, você tem que estar sempre preparado com mudanças, porque é aquilo, às vezes você fica 1, 2 anos em um lugar, depois você já precisa ir embora de novo. Então, assim, a questão de família também pega um pouco, porque a gente é muito apegado à família, principalmente eu. Sinto muita falta da minha família. Por estar em outro estado, fica difícil visitar, fica corrido, né? É a distância longa. Daqui até na minha casa são 7 horas de viagem. Então, fica também bate com a rotina, porque a gente treina 6 dias na semana. Para nós não existe feriado. Tem feriado, a gente está jogando, a gente está treinando, se preparando para uma competição que vai vir daqui a um mês. Então, são coisas que você precisa aprender a lidar. Você tem que entender que se você quer isso mesmo, você precisa abrir mão de algumas coisas. Toda essa questão da família, o apoio. Por isso que eu sempre falo que o apoio da família ele é essencial. Então, porque minha família nunca me segurou. Quando eu recebi a proposta da Stein, eles falaram, vai, pega e vai, se é isso que você quer, vai. E foi isso que eu fiz, eu vim, deu certo, eles sempre estiveram comigo. Às vezes minha mãe manda uma mensagem, bom dia filha, tô com saudade. Mas precisa lidar, né, a saudade pega no coração às vezes. Algumas datas especiais que você queria estar com seus familiares, você perde. Por exemplo, a Páscoa. Eu não consegui passar a Páscoa esse ano com os meus pais porque no outro dia eu ia viajar para Lages para representar a seleção brasileira. Então são coisas que, assim, só quem vive sabe descrever o sentimento, essa mudança de rotina, ter que se habituar, conhecer pessoas novas. Também, assim, que eu já tive muita dificuldade porque eu sou uma pessoa um pouco mais fechada, não curto muito conversar com estranhos. Então você precisa aprender, porque para não se tornar uma pessoa assim que a gente fala ruim de grupo, né? Você chega, você precisa fazer amizade, porque você divide alojamento com pessoas novas, pessoas de diferentes culturas que a sua, tem manias diferentes, costumes diferentes, gostos diferentes. Então você precisa aprender a viver com tudo isso para criar um ambiente bom, um ambiente saudável para todo mundo, mas também assim com bastante cabeça, com bastante paciência, você se habitua bem. Escutando você falar, a gente sabe que você ainda não chegou no máximo que você pode chegar e vai alcançar, né? Mas com certeza, você chegando na seleção, você deve ter lembrado de toda a tua trajetória, de toda a tua história até você chegar onde você está hoje. Com certeza. Eu sempre falo também com a minha mãe, que a gente sempre comenta lá, que quando eu era pequena, as pessoas chegavam e perguntavam pra mim aquela pergunta que fazem pra toda criança, né? O que você quer ser quando crescer? E eu sempre falava, eu quero ser jogador, quero ser jogador. E quando eu cheguei ali nos meus 8, 9 anos ali, as pessoas perguntavam isso pra mim e eu falava, eu quero ser jogador. E a minha mãe sempre falava, filha, você precisa começar a pensar em outra coisa, pensar numa outra profissão, né? Você precisa ter outra alternativa. E ela não falava isso pra me desencorajar. É que realmente de onde a gente vinha ali, não era algo possível. Não era nem um pouco possível nem pra ela. Daí quando ela percebeu que as coisas foram melhorando, que a gente foi crescendo, foi conquistando as coisas. Quando eu cheguei no Concórdia, já era mais sonho dos meus pais do que meu. Era mais visível para eles eu na seleção do que para mim mesmo. O meu pai me mandava mensagem todo dia, filha, como foi os treinos? Quando você tem jogo, tem transmissão para o pai assistir? Então, isso são coisas que passam na sua cabeça quando você conquista o seu sonho, porque você lembra de tudo que você passou para chegar ali, para estar vivendo aquele momento. Tanto que quando eu fui convocada, a minha ficha demorou muito para cair. A gente foi convocada quase um mês antes da competição e todo mundo, meus pais choravam, meus amigos me mandavam mensagem e eu tava aqui simplesmente normal, como se nada tivesse acontecido, que para mim não parecia real. Mas no momento em que eu pisei, que eu vesti a camisa, que eu estava prestes a entrar na quadra,
ali o sentimento bateu e foi onde passou um filme na minha cabeça, assim, de tudo que eu já passei, todas as derrotas, vitórias, dores, lesões, tudo que a gente supera pra chegar ali. E para quem acompanhou, principalmente o primeiro jogo que você teve pela seleção brasileira, poder perceber isso, essa tua emoção e principalmente o orgulho da história que você viveu para chegar até onde você chegou. Ah, sim. É porque é muito bom você tá lá e ter o seu trabalho reconhecido, né? Porque muitas pessoas têm o talento, têm a vontade, mas às vezes não têm as oportunidades de mostrar. A gente sabe que isso é muito difícil. Ser vista, principalmente, é muito difícil. Então, quando você conquista isso, é um reconhecimento para você mesmo. Então, essa emoção, ela vem de natural, porque é o seu trabalho sendo reconhecido. Todo o seu esforço, ele tá sendo recompensado. E você saber de onde você veio, com o que você tinha, e você conseguir transformar tudo aquilo em uma conquista tão grande, em estar representando o nosso país, é um sentimento único, assim, que você não tem como descrever. O meu treinador, o Edinho do Concórdia, ele me falou uma frase um dia que eu nunca vou esquecer, que ele me disse que você precisa fazer o melhor com o que você tem, para que quando você tenha condições melhores, você consiga fazer mais ainda. E era aquilo. No Concórdia também eu não tinha academia, por exemplo, era algo que eu tinha que fazer à parte às vezes, que o clube não tinha condições de disponibilizar isso para mim. Então, às vezes eu tirava um dia assim que eu tava no descanso do meu próprio dinheiro e ir lá e treinar, fazer academia. Só que era isso que me deixava um passo à frente das outras, que não faziam. Então, todos esses passos, esses pequenos detalhes que fazem a diferença para você chegar e conquistar aquilo que você quer. E falando em conquistar aquilo que você quer, como é que foi entrar em quadra representando a nossa seleção brasileira? Nossa, é inefável esse sentimento, não consigo explicar ele. Eu queria poder mostrar para todo mundo que me pergunta isso como eu me senti, porque realmente, assim, é uma emoção muito grande. Você tá lá com 19 anos já representando seu país, por mais que não fosse uma competição oficial, fosse só uma preparação, mesmo assim era contra um time profissional da Colômbia, era um time muito bom, tanto que no último Sul-Americano que teve, a Colômbia foi campeã em cima do Brasil. Foi o único jogo na história da seleção brasileira sub-20 que foi perdido um jogo. Então tinha uma história naquele jogo ali. E vamos ser sinceros que contra a seleção brasileira nunca é só um jogo, né? Todo mundo quer ganhar, e ainda mais porque a gente entrou em quadra vestindo a camisa da seleção, e pela primeira vez na história tem uma estrela em cima do símbolo. E essa estrela, ela retrata a conquista do ano passado da primeira Copa do Mundo feminina, que foi conquistada pelo Brasil. Então a gente estreou esse título pro nosso país, e ali a gente tinha que cumprir também o nosso dever. Então, no momento em que a gente pisou na quadra, a gente sabia que a gente tinha um dever a cumprir. Isso vem a responsabilidade. Só que ao mesmo tempo, eu tinha que me acalmar e tentar pensar em cada emoção que eu estava sentindo, porque era uma mistura de ansiedade, nervosismo, alegria, todos os sentimentos eu estava sentindo naquele momento ali. E no momento que você canta o hino ao lado de suas companheiras, o outro time também cantando o hino do seu país, vai passando um monte de coisa na sua cabeça e você precisa saber lidar com isso, precisa se acalmar, precisa respirar e entender. E naquele dia eu tentei colocar na minha cabeça que se eu tava ali, era porque eu tinha capacidade de mostrar o que eu realmente sabia, que era o meu talento, o meu dom pro futsal. Então eu respirei fundo, coloquei na minha cabeça que eu tinha um dever a cumprir, que eu não precisava carregar todo o peso do mundo nas minhas costas. Eu tinha outras pessoas para me ajudar também. As outras minhas companheiras também precisavam da minha ajuda, eu precisava da ajuda delas. E no jogo coletivo a gente ia conseguir sair com a vitória naquele jogo.
Tanto que foi isso que aconteceu. A gente começou o jogo um pouco nervosos ali, mas conforme foi passando os minutos, foi rodando os quartetos, a gente conseguiu abrir o placar. Fizemos um jogo lindo, maravilhoso. Tinha um espetáculo para quem estava assistindo. Fora as pessoas que estavam lá no ginásio Jones Minosso em Lages. Se eu não me engano, pegou 100 mil visualizações no YouTube o jogo. Então tinha muita gente assistindo, muita gente torcendo. Foi algo único, maravilhoso. A torcida o tempo todo gritando o nome do Brasil. Maravilhoso. Sem contar também no final do jogo, depois que a gente ganhou, que todas as crianças, os adolescentes foram lá dentro de quadra. Eles vêm com caneta e celular e assina minha camisa. Você joga muito. Isso Você sabe que você está servindo de exemplo para as outras pessoas que também sonham em ter isso, sabe? E falando, Débora, em servir de exemplo para outras pessoas que sonham com isso, qual que é a sua dica que você dá para essas crianças, ou enfim, né, até adultos mesmo que se inspiram em vocês, se espelham em vocês para talvez chegar um dia aonde você chegou? Se esforçar. Com certeza, esforçar e ter foco naquilo que você quer. Não deixar as distrações tomar conta. Você precisa saber ter muita mentalidade, uma mentalidade boa, ter um psicológico bom, porque o esporte realmente é um lugar assim que exige muito de você, tanto fisicamente quanto mentalmente. Então você precisa ter esse equilíbrio, você precisa saber que não é sempre que você vai ganhar, não é sempre que você vai errar, não é um momento na sua vida que vai definir o resto da sua vida. Não é um erro em um jogo que vai fazer você ser o vilão de tudo e nem um acerto que vai fazer você ser o herói. Você precisa equilibrar tudo isso, ter na sua cabeça o que você quer, colocar, definir um ponto que você quer chegar e ir em busca daquilo, indiferente do que apareça no seu caminho. Porque se você quer, você consegue. Essa é a minha maior dica. Sempre se apega à sua família, a Deus, principalmente porque você precisa ter algo que te segure, algo que quando você perca o seu rumo, te traga de volta. E a família, principalmente, eu acho que é o principal disso na minha versão. A minha família é tudo pra mim. Tanto que qualquer conquista que eu levo eles no meu coração. E sou muito grata a eles por tudo. Então, tenha a sua família do seu lado, faça o possível para que isso aconteça. A gente sabe que um dos sonhos teu você já alcançou. E como você já realizou esse sonho de chegar na seleção, com certeza agora você já tem um sonho maior ainda. Qual seria o teu próximo sonho ou o próximo passo teu? A gente sabe que você está numa uma equipe vitoriosa aí em Cascavel, mas a gente sabe que você pode conquistar muito mais ainda. Eu continuo tendo muitos sonhos, muitas metas para realizar. Eu acho que a principal para esse ano, para mim, ainda é ir para o Sul-Americano com a seleção, que por mais que eu tenha sido convocada uma vez, tem mais duas convocações, uma para treino e a última que é a oficial, daí para a competição sul-americana. E eu quero estar nessa convocação, quero estar na lista, quero viajar junto para a Venezuela, quero conquistar e trazer de volta esse título para o Brasil. Então acho que o meu principal sonho para esse ano é estar representando o Brasil no Sul-Americano. Vou dar o meu máximo, continuar fazendo aquilo que eu sempre fiz, que é entrar em quadra e dar meu melhor, ajudar a minha equipe, trazer os resultados positivos. E também acho que para a sequência da minha carreira aqui na Steyr, principalmente, é estrear na Liga Nacional, talvez uma viagem para Libertadores no final do ano, integrar o elenco adulto, que por mais que eu treine com a equipe adulta, eu ainda não estou conseguindo ter os jogos com a equipe adulta, mas é um processo e a gente precisa respeitar, precisa esperar a sua vez, com calma, que tudo chega, tudo tem seu momento e você precisa trabalhar para isso, e é o que eu estou fazendo, trabalhando todo dia, sempre um pouquinho a mais. E eu acho que seria esses os meus principais sonhos e metas para os próximos anos. A gente percebe no teu falar que você é muito grata a Deus, a sua família, as pessoas que te ajudaram na tua caminhada, e creio que um dos ingredientes para o teu sucesso seja isso.
Sim, com certeza. Eu fui abençoada por Deus por ter pessoas boas na minha vida. Porque a gente tem que admitir também que, por mais que você faça o seu máximo, às vezes sem uma ajuda você não chega a lugar nenhum. E onde eu fui, eu tive a ajuda de todas as pessoas. Todo mundo que chegou perto de mim eram pessoas excelentes, pessoas maravilhosas. Então, você precisa reconhecer isso, você precisa ter essas pessoas no seu coração, porque se não fosse elas também, você não estaria onde você está. As amizades, principalmente, que é algo que você leva por onde você passa. Você conhece pessoas boas, conhece pessoas ruins, mas tudo te ensina algo e é isso que faz você se tornar uma pessoa melhor. Então você precisa ter uma passagem boa, ser uma pessoa boa para outras pessoas, para que elas sejam boas para você também, do mesmo jeito que todos os meus técnicos e técnicas que passaram pela minha vida me ajudaram, me incentivaram, e essas pessoas elas têm que ter esse trabalho reconhecido também. E conta pra nós, como que foi marcar um gol vestindo a camiseta da nossa seleção brasileira, representando a seleção brasileira? O que passou no teu coração naquele momento? Foi incrível. Quando eu percebi que a Colômbia ia estourar as faltas, eu já coloquei na minha cabeça que a próxima falta eu vou pedir pra Bebel pra deixar eu bater. Minha família tava lá aquele dia e eles vieram de casa pra me assistir, então precisava fazer aquele golzinho. Eu tava chorando pra sair, já tava madurando já os minutos do jogo que eu tava lá. Daí aconteceu a falta da Ana Júlia. O juiz nem tinha terminado de apitar a falta, eu já tava com a mão pra Bebel lá, deixa eu bater. Foi tiro livre, daí ela virou pra mim e falou que sim, que eu podia bater, daí fui lá, peguei a bola. Ali é aquele momento que você precisa ter calma, né? Porque tem um país todo te assistindo, as pessoas confiando em você, mas é aquilo também, você precisa saber que se você tá ali é porque você consegue. Então, coloquei na minha cabeça, fui lá, escolhi o canto, firme, confiante, respirei fundo, bati e fiz o gol. Ali, depois que eu fiz o gol, meu primeiro pensamento foi ir pra grade lá pra abraçar minha família. Minha cunhada quase caiu descendo as escadas lá da arquibancada pra me dar um abraço. Minha mãe, meu pai, meu irmão estavam lá. Meu pai acho que deve ter feito uns 2 km dentro do ginásio lá, só caminhando ao redor da quadra. Tava mais nervoso que eu acho. E a sensação de fazer isso ali pra eles, dedicar esse gol pra eles, foi incrível. E mais uma vez você reforça a importância da tua família de estar junto contigo, de estar te apoiando, te fortalecendo e com certeza o orgulho de tudo que você está vivendo e o quanto isso faz diferença na tua caminhada. Aquilo é mais um sonho deles do que o meu, né? Estar ali, presente. Família é o pilar de tudo. Eu tinha meu avô e minha avó em casa também, me assistindo, então eu tinha tudo, naquele momento eu tinha tudo. Débora, pra gente já ir se encaminhando pro final da nossa conversa, a gente sabe que você ainda tem muitos objetivos pela frente. Você é muito nova e mesmo assim já conquistou tanta coisa importante. Quando você olha para aquela menina lá de Vargião, que talvez muita gente até não acreditava, o que você sente ao ver aonde você chegou hoje? Muitas vezes talvez você não tenha tido as oportunidades que merecia, mas você mesmo assim correu atrás dos teus sonhos e conseguiu abrir as portas que você precisava. Você acredita que a tua história pode sim incentivar outras pessoas a também acreditarem nos seus sonhos? Sim, com certeza. É aquilo, né? Onde tem pessoas para acreditar, vai ter pessoas para criticar também, né? Você precisa ignorar essas pessoas, focar no seu, por mais que às vezes as condições não sejam as melhores para você, você indo lá e fazendo acontecer a melhor forma que você tem de provar para essas pessoas que elas deveriam ter dado mais valor pro seu trabalho, né? Tanto que eu sempre falo, sempre que eu vejo pessoas influentes aí em Vargião, eu converso, eu falo, meu pai fala muito também sobre a importância de dar um pouquinho a mais pro esporte, porque por mais que seja uma cidade pequena, tem pessoas com esse sonho aí, tem pessoas lutando por uma oportunidade, então seja essa pessoa que forneça a oportunidade, sabe? Incentive,
dê essa oportunidade para a pessoa que ela tá esperando, ela só tá esperando o momento dela de brilhar, que quando a oportunidade vir, ela vai mostrar. Débora, muito obrigado pela tua participação, pela tua presença aqui no podcast Falando Nisso, diretamente de Cascavel, dedicando um tempinho para conversar com a gente e contar um pouquinho da tua história, da tua trajetória e também, né, compartilhar com a gente essa experiência de representar o Brasil, de vestir a camiseta amarela tão sonhada por todos os atletas brasileiros, e com certeza pela tua dedicação e pelo teu talento a gente ainda vai te ver muitas vezes representando o nosso país e realizando sonhos ainda maiores. Obrigado, quero agradecer eu pelo espaço, pela atenção, porque é nesses momentos que as mensagens e os recados elas chegam para as pessoas que precisam ouvir. Então, aqui a gente também percebe o reconhecimento do nosso trabalho, a importância de levar o nome do nosso município para lugares maiores, para conhecerem as nossas histórias, conhecerem as pessoas que moram aí também. Então, eu agradeço pelo espaço e pela atenção. Conversamos no podcast de hoje com a Débora Zenatti, ela que é vargionense, atualmente está atuando em Cascavel e também representando a nossa seleção brasileira sub-23, e com certeza a gente vai ouvir falar muito dela. E você que acompanhou até este momento, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando de você acompanhar também o Instagram do podcast Falando Nisso e o canal do YouTube, você ir lá e começar a seguir, a se inscrever e acompanhar toda quinta-feira o nosso podcast Falando Nisso aqui na Alternativa FM ao meio-dia. Agradecendo também a Avelino Braganholo S.A., Papel e Embalagens, e também o Mercado Marinho, os nossos patrocinadores do podcast Falando Nisso. Gente boa, um forte abraço a você e até a próxima edição do podcast Falando Nisso. Tchau, tchau. Acabamos de apresentar Falando Nisso, o podcast da 102.